Que bênção. Vamos lá. Bom dia. E descabelado. Bom dia. Que benção. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, espero o pessoal entrar um pouquinho mais. Queridos, bom dia para todo mundo, uma feliz Páscoa. Meu marido agora da manhã, né? A gente preparou as coisas, né? E aí ele disse, como tu gosta da Páscoa? E eu não sei, talvez eu gosto mais da Páscoa do que do Natal, gosto mais da Páscoa do que não sei se do meu aniversário, mas eu gosto muito, muito da Páscoa. E eu acho que essa ideia de ressurreição, né, de saber que o Cristo tá vivo, né? Para quem acredita, realmente eu acho tão bacana isso, né? De saber que ele realmente ressuscitou, que tudo que ele fez não foi em vão, né? Por ele ter morrido. Toda aquela história de sofrimento, de dor, de luta, não foi em vão, né? Então, acho que esse é o maior sentido da Páscoa, né? A gente entender que o sofrimento, ele por mais que seja às vezes muito grande, né, que a gente acha que não vai suportar e até acaba, que nem Jesus acabou morrendo na cruz, né, mas que existe sim um maior, algo melhor. E eu acredito muito nisso, né, que o sofrimento ele traga essa questão, né, da ressurreição, assim, da gente realmente ser uma pessoa melhor depois de tudo, de passar um sofrimento ou de passar uma coisa muito difícil. Então, acho que é por isso que eu gosto tanto da Páscoa, né? Claro, tem a questão do chocolate, mas aqui nos Estados Unidos é uma curiosidade, aqui nos Estados Unidos eles não dão chocolate, né? É difícil, assim, eles dão muito bala, pirulito, eles dão doces, né? Eles não têm a questão, não existe o ovo que tem aí no Brasil, aquele ovo grande, né? Que a gente compra, que a gente vê no supermercado lá, tudo pendurado, não existe isso aqui. Então, claro que tem a cultura do chocolate, mas tem a cultura do chocolate para qualquer coisa aqui, né? Então, aqui eles dão o doce, eles vão mais pela festa em si. Todas as festas têm muito doce, né? Doces dos mais variados tipos. Então, eles não têm a cultura do chocolate em si. O chocolate, Páscoa, chocolate. Não é que nem no Brasil. O Brasil é Páscoa e chocolate. Não tem doce. As pessoas não ganham doce na Páscoa. Então, eles vão mais pela festa. Então, talvez também por isso seja mais interessante a gente pensar no real sentido da Páscoa, do Cristo vivo, né? Do Cristo ressuscitado, né? Olha que maravilhoso, né? Eu sou... Não sei se eu sou cristã, mas eu já fui muito católica, mas eu acredito nessa força maior, e eu acredito nas simbologias. Eu acho que as simbologias são muito interessantes, né? A gente trazer isso para nossa vida. A gente não precisa ser cristão, a gente não precisa ser praticante, mas a gente precisa ser espiritualizado, né? Então, ser espiritualizado é algo muito bom, né? Não só para a vida, mas para o entendimento, né, de muitas coisas. Então, essa espiritualização, assim, eu acho fundamental, acho muito interessante. Bom, ovo do Brasil, só açúcar, chocolate zero. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem que ter muito cuidado. E pode fazer em casa também, um bom chocolate. Porque o problema é isso, as pessoas pensam no ovo, né?
E aí pensam naquela quantidade enorme. Eu acho que é isso que as pessoas não conseguem entender muitas vezes. O chocolate, ele não precisa ser o ovo, ele não precisa ser numa quantidade enorme, né? Ele pode ser uma barrinha de chocolate e você tá comemorando e comendo a sua Páscoa junto com as pessoas com que você ama. O Brasil tem uma característica de ter um bom chocolate. Acho que hoje não tem mais, até porque é muito difícil cultivar cacau, né? Então, não é uma coisa fácil cultivar cacau, porque tem muita praga, enfim, os cacaueiros foram dizimados, né, nos últimos anos. Então, não só a questão da dificuldade em ter o cacau, mas também a dificuldade de fazer um bom chocolate. Então, para quem não assistiu, vou convidar, dei uma entrevista essa semana na RDC, que é uma TV aí do Rio Grande do Sul, né? E aí eu falei sobre chocolate, então tá bem legal, assim, foi bem legal a entrevista. Se quem quiser, tá disponível no YouTube, né? Só procurar na RDC e eu coloquei um trechinho ali na minha bio. Vamos lá, então. Já falamos sobre o Páscoa, sobre o significado da Páscoa, como eu amo a Páscoa. Então eu vou falar sobre o caso clínico, que eu acho que é muito interessante, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Não sei se vocês viram o caso clínico, vocês viram e vocês sabem qual é o diagnóstico daquela paciente. Acho que é um diagnóstico que todo mundo quer saber, né? Vou publicar um pouquinho mais essa semana sobre isso. Aproveitando para convidar amanhã, às 8 horas da noite, eu e o Dr. Francisco Cardoso, um dos maiores médicos do Brasil, nós vamos fazer uma live sobre leaky gut. Então, se você... Talvez o assunto que eu mais gosto de falar, né? Se você quer aprender um pouquinho mais e quer ver um dos maiores médicos que o Brasil tem hoje na atualidade, um herói, na verdade, né? Um herói... Uma das pessoas que faz a gente querer continuar sendo médico, né? Porque dentre tantas coisas que a gente vê por aí, às vezes dá vontade de desistir de ser médico, porque é muito difícil ser médico no Brasil. Acho que no Brasil mais do que nos outros lugares, mas porque a gente vê tanta coisa errada. Mas o Dr. Francisco é uma das pessoas que realmente me incentiva e me estimula a continuar sendo médica. Então eu vou ter o prazer de falar com ele. Então eu vou convidar vocês realmente para amanhã às 8 horas para a gente falar. Então esse caso clínico, se vocês quiserem falar alguma coisa, né? É um caso clínico de uma mulher, né? Que veio com um quadro de diarreia. Na verdade, fezes mais amolecidas, não foi bem diarreia, né? Mas tinha fezes moles, né? Mais ou menos 2 a 3 vezes por dia e depois que comia, ela distendia a barriga, tinha um inchaço na barriga. Isso é bem comum, né? Se alguém tiver isso, pode colocar aqui na live. Acho que é importante a gente realmente entender que isso é uma queixa comum. Eu como e minha barriga distende, eu como e parece que tá grávida de 4, 5 meses, eu como e me dá desconforto. Então, isso é uma queixa muito comum, né? Não é só dessa paciente, ainda mais correlacionado com a doença que a gente vai falar. Então, essa paciente tem uma história de doença autoimune, então ela internou e ela tem um diagnóstico de esclerose sistêmica há bastante tempo. E é isso. Então, alguém sabe, alguém gostaria de dizer, ou alguém quer entrar na live para conversar, para perguntar sobre esse caso clínico? Imagina o que essa pessoa tem. Então, assim, essa pessoa vem há muito tempo, muitos meses, com uma queixa, sim, endometriose deixa a barriga inchada, porque a endometriose provavelmente tem a mesma questão disso aqui, ó, apesar de todo o processo inflamatório, né? Então, se você não conseguiu curar a endometriose ainda, investigue seu intestino. Então, uma paciente que tem sintomas gastrointestinais bem importantes. Então, tem fezes mais amolecidas há alguns meses, junto com distensão abdominal depois que come. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Então, essa paciente tem um diagnóstico, eu perguntei, né? Quais são as alternativas, né? Quais são os diagnósticos? Disbiose líquida. Pois então, é uma disbiose. Mas é uma disbiose específica.
E essa desbiose específica, ela tá caracterizada por uma desbiose de uma parte do intestino. Então, assim, eu falo muito essa frase, né? Nem toda a desbiose é uma SIBO, né? Um supercrescimento bacteriano do intestino delgado, mas toda SIBO é uma desbiose. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente faça essa diferença. Porque quando a gente fala de desbiose, a gente pode falar de um desequilíbrio. Perfeito, Érica. Um desequilíbrio ou seja, um desequilíbrio da nossa microbiota em alguma área do corpo. Então, eu publiquei ontem sobre desbiose oral, então a gente pode ter desbiose oral, a gente pode ter desbiose gástrica, né? Então, quando a gente tem o Helicobacter pylori, a gente tem uma desbiose gástrica. A gente pode ter desbiose do intestino delgado, a gente pode ter desbiose do intestino grosso, então a gente pode ter desbiose da pele, a gente pode ter desbiose da vagina, a gente pode ter desbiose de vários locais. Então, quando até mesmo a gente pode ter uma desbiose na bexiga, pacientes que têm infecção urinária de repetição têm uma desbiose bem importante, cística, né, na bexiga. Então, que é esse desequilíbrio. A desbiose é o desequilíbrio, né, da microbiota do local. Então, quando a gente fala desbiose, a gente fala disso. E quando a gente fala SIBO, a gente fala do intestino delgado. Então, essa paciente, eu não coloquei, né, que a paciente tinha feito um diagnóstico de SIBO por um teste de hidrogênio inspirado. Se eu colocasse, aí todo mundo ia saber o que era e aí acabava a graça do caso clínico. Mas essa paciente, por que eu trouxe esse caso? Porque a gente vai discutir quais são, na verdade, os fatores de risco correlacionados dessa paciente com a SIBO, né? Então, a SIBO, esse supercrescimento bacteriano do intestino delgado, ele tem alguns fatores de risco muito importantes e que, se a gente começar a perceber, a gente vai começar também a pensar na nossa vida, nos nossos sintomas, né? E a gente vai conseguir começar a entender por que a gente está passando por isso. Então, assim, uma das coisas que eu acho muito importante que a gente entenda é que a SIBO, ela está correlacionada com distúrbios de motilidade intestinal. Ontem fizeram essa pergunta, meu intestino tem uma digestão mais lenta. É um exame confiável quando dá positivo, quando dá negativo, não. Então, a Nanda fez uma pergunta maravilhosa. O teste do hidrogênio inspirado é um exame confiável? Ele é, se ele der positivo. Mas se ele der negativo, ele não exclui. Então, é muito interessante que a gente faça... Essa paciente deu positivo, tá? Mas se ela desse negativo, eu ia tratar igual. Porque ela tem fatores de risco, que é o que a gente vai falar agora. Isso que é interessante, Nanda, porque assim, não adianta a gente pensar, né, na doença se a gente não entender como é que ela é ocasionada, quais são as causas. Eu sempre falo isso, trate a causa, entenda a causa, veja a causa, investigue a causa, eu sempre falo isso. Então, assim, por que eu tô falando dos fatores de risco? Porque os fatores de risco são as causas, são o porquê que essa paciente pode ter tido essa SIBO e estar com essa SIBO. E uma das coisas realmente é isso. E aí ontem me fizeram essa pergunta na caixinha, né? Eu até ia falar que a gente ia falar sobre isso hoje, mas assim, eu tenho digestão lenta. E o que eu falo? Existe digestão lenta? Existe, mas a grande maioria dos pacientes não é a digestão lenta, não é distúrbio de motilidade. A grande maioria dos pacientes é distúrbio de digestão por funcionalidade. O paciente não consegue digerir as coisas. E aí o alimento fica ali e as bactérias vão acabar se proliferando, isso é óbvio. Porque é que nem o açúcar. Vocês têm açúcar lá na despensa de vocês. Espero que não tenham, mas se tiverem, tá? Então, assim, se vocês derramarem um pouquinho de açúcar em algum lugar, vou botar o mel, tá? Mel eu tenho na minha casa, então vou botar o mel. Se vocês fecharem mal o pote, ou se vocês tiverem servido o mel e vazar e cair para fora da embalagem, vou dar um exemplo. Se vocês tiverem formiga perto, as formigas vão vir ou não? Me responda. Formiga gosta de mel? Essa é uma pergunta.
Ninguém vai me responder. Então, vou achar que formiga gosta de mel. Bom, tem mais de 30 pessoas. Sim, Isabela. Então, formigas gostam de mel. Então, o que acontece? Se a gente derramar o mel para fora, as formigas vão... Se a gente tiver formiga, principalmente quando a gente tem formiga na cozinha, porque algumas vezes a gente tem formiga na cozinha, a formiga ela vai atrás daquele mel que tá derramado ali, porque ela adora mel. E ela vai aumentar a quantidade, vai chegar, vai ficar cheio de formiga ali, vão fazer um caminhozinho, toda aquela história que a gente já viu na cozinha, pelo menos uma vez na vida. A mesma coisa as bactérias do intestino. Se a gente tiver excesso de algum nutriente, então se a gente tiver excesso de amido, principalmente, porque as desbioses são quase sempre por excesso de amido, claro que tem por excesso de gordura e claro que tem por excesso de proteína, não tô falando isso. Eu só tô dizendo que a maioria das vezes é por excesso de amido mal digerido. Então, se essa paciente tem esse distúrbio, é óbvio que qualquer excesso de mel se abelha de cana em casa, perfeito. Qualquer excesso de mel, de alimento, vai provocar com essas bactérias vão se proliferar, que nem as formigas. Se você colocar o mel ali, tiver formigas, as formigas vão aumentar um monte e vão ficar ali tentando aproveitar aquele mel que tá ali. A mesma coisa no intestino. As bactérias vão ficar ali, vão se proliferar e vão tentar aproveitar aquele excesso de alimento que tá ali. Então, o distúrbio de motilidade, ele existe, mas ele não é comum. E essa paciente tem um distúrbio de motilidade. Vocês sabem por que ela tem um distúrbio de motilidade? Por que o intestino dela é mais lento? Tá no caso clínico. Tá no caso clínico. Elimar, a tua foto tá com a máscara, Elimar. Tu ainda usa máscara, querida? Não, Isabela, não é por causa da alimentação dela. Não é. Pode ser que seja, mas não é só por causa disso. Ela tem um distúrbio correlacionado à motilidade, principalmente em função da doença que ela tem. Ela tem isso, Marília, muito bem. Ela tem a doença autoimune. A esclerose sistêmica, ela é uma doença que está correlacionada com um enrijecimento, o colágeno vai se perdendo. A gente tem um enrijecimento. Perfeito, Nanda, pela esclerose. Exatamente isso. E esse enrijecimento, eu não sei se vocês já viram, tem até uma síndrome que chama CREST, né, em português, que é a síndrome da clown face, que é a face de palhaço. Então, começa, na verdade, a ficar tudo enrijecido, a pessoa perde as expressões faciais e o rosto começa a ficar mais endurecido em função disso. É uma doença também da pele, né? Então, as mãos ficam endurecidas, enfim, tal. E se vocês tiverem interesse, né? É uma doença bem, bem feia, assim. Quando tá no estágio final, é uma doença muito, muito, muito difícil. E isso não acontece só para a parte de fora, acontece também na parte de dentro. Então, a esclerose sistêmica, ela tá correlacionada, não é esclerose múltipla, viu? É esclerose sistêmica, a gente tá falando de esclerose sistêmica, é diferente. Ela tá correlacionada com distúrbios de motilidade, então o paciente tem realmente uma dificuldade evacuatória também. Então esse paciente vai ter um intestino mais lento. Uma outra doença que está muito também correlacionada com isso e que as pessoas não falam muito, eu não vejo o pessoal muito falar, eu até vou fazer um post sobre isso, porque agora me veio uma ideia muito boa na cabeça. Que é uma doença bem comum. Bom, que eu vou anotando, vou pensando. Que é uma doença bem comum
que muita gente tem e que não sabe que pode prejudicar o funcionamento intestinal é o diabetes. Então, o diabetes, ontem também me fizeram uma pergunta sobre isso, que agora eu lembrei, eu fico lembrando da caixinha anteontem, e aí eu comecei a pensar e agora eu realmente tem essa correlação. Então, o diabetes, ele é uma doença que se caracteriza também por uma a destruição microvascular, né, da microvasculatura. Perguntaram sobre o pé diabético, sobre uma amputação, né? A amputação vem dos pés diabéticos, né? Então o paciente desenvolve um quadro de pé diabético e ele acaba muitas vezes amputando o pé, né? Por uma dificuldade, uma infecção local, uma dificuldade de cicatrização, enfim, quadro bem dramático, né? De perder um pedaço. Muitos pacientes perdem dedos, né? E depois vão perdendo o pé. E aí tem amputações a nível de tíbia, depois tem amputações a nível de joelho, tem amputações a nível de coxa. Então vai tirando os pedaços, né? Isso acontece e é bem frequente em quem tem diabetes descompensado ou sem tratamento. E o diabetes, por ser essa doença da microvasculatura, ele não é uma doença só da microvasculatura periférica distal, então não é só dos vasos dos membros inferiores, né? Não é só dos rins, as pessoas também com diabetes, a maior causa de hemodiálise é diabetes, né? É diabetes sem tratamento, é diabetes maltratado. Então os pacientes falam, porque se eu comer muita proteína, eu posso ir para hemodiálise. Não, não pode. Não existe, pelo menos ainda não existe na literatura, relato de casos de pacientes que fizeram ingesta excessiva de proteína e perderam os rins. Existe pacientes que não conseguem metabolizar bem essa proteína e aumentam ureia, mas creatinina a gente não vê aumentar. Ureia, sim, eu vejo bastante isso, né? Na prática clínica a gente vê pacientes que vêm com ureia alta porque tem dificuldade de metabolização dessa proteína. Mas isso é uma outra coisa. Bom, e também dos olhos, né, que é bem comum os pacientes terem quadros de retinopatia diabética, né, e consequentemente perderem a visão em função desses diabetes de longa data maltratados ou não tratados. Então, quando a gente pensa nisso, a gente também tem que pensar no intestino. O diabetes, ele pode ser uma doença também dessa vascularização intestinal. O intestino, ele tem muitas artérias que irrigam ele, então a gente tem todo um tronco celíaco que vem lá da bifurcação da aorta, isso é bem anatômico, muito legal, né? Porque, como eu sei, eu fui monitora de anatomia durante 4 anos, toda a faculdade eu fui monitora de anatomia. E eu adoro anatomia. E a anatomia, ela diz muita coisa, a embriologia diz muita coisa, né? Então, a gente tem essa artéria grande, que é a mesentérica superior, e a gente tem uma outra artéria, que é a mesentérica inferior. Então, e os raminhos delas, né, os ramos periféricos, os ramos marginais delas, eles vão e fazem toda a vascularização do intestino. E o diabetes, ele não pega só essas... os pés, os rins e os olhos, ele pega todo o corpo. Então, o intestino ele fica mais lento nesses pacientes que já têm um grau de vasculopatia, tanto que a gente tem a gastroparesia, um transtorno bem comum dos diabéticos, que é o estômago com uma dificuldade digestiva. A comida fica parada porque ele não consegue ter essa mobilização que deveria ter para a comida. A gente chama isso de gastroparesia. A mesma coisa acontece no intestino. Então, é muito importante que a gente entenda, vou fazer um post sobre isso, diabetes, distúrbio de motilidade, porque o diabetes, ele é sim uma doença que causa transtorno de motilidade. E muitas vezes a gente não fala sobre isso. Pacientes graves, eu tô dizendo, não tô dizendo pacientes que descobriram diabetes ontem. Tanto que a gente não sabe quanto tempo de doença as pessoas têm, mas assim, isso demora um tempo para começar a aparecer esses distúrbios relacionados à microcirculação. Mas existem. Então, quando a gente fala em olho, a gente não está falando só em olho, a gente está falando em pé, a gente está falando em rim, a gente está falando em estômago, a gente está falando em intestino, a gente está falando em pâncreas, a gente está falando em cérebro, a gente está falando em tudo. Então, achar que é só uma coisa é, no mínimo, ingenuidade. Então, acho que é importante a gente realmente discutir sobre isso. Uma outra coisa que faz o distúrbio de motilidade intestinal e que as pessoas não falam está correlacionado ao uso dos remédios. Então, muitas vezes, e aí entra uma das coisas que eu tenho pavor, que é o CBD. Então, todos, e não só o CBD, né? Todas as medicações que tendem a melhorar sintomas álgicos, eles tendem a fazer uma lentificação do trato gastrointestinal.
Então, por também atuarem em receptores opioides. Então, o que acontece? Muitas vezes essas pessoas ficam com distúrbios intestinais relacionados a medicações que usam e nem sabem. Isso é uma coisa mais difícil de tratar, porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender o que é causa e o que é consequência. Então, eu tenho dor, aí eu uso tal coisa, e aí essa coisa prejudicou meu intestino, mas aí eu vou continuar usando porque eu continuo com dor, mas eu não tenho como tratar meu intestino agora porque eu continuo com dor. E aí fica esse ciclo infinito de que as pessoas não conseguem melhorar porque elas não conseguem tratar a causa base, que é o intestino. Então, o que eu entendo e o que eu acho? Coisa linda. Tento usar só dipirona, ela também causa isso. Não sei qual é o teu caso, Isabela, desculpa, não tem como te afirmar, tá? Se a pessoa usa dipirona todo dia, eu não sei te dizer, tá? Mas eu tô dizendo mais em função das medicações que são derivados ou que tem algo correlacionado com os opiáceos, né? Então, eu acho que é importante a gente realmente entender que esses distúrbios de motilidade, eles podem estar correlacionados e eles podem ser causa, né, da SIBO, desse supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Acho importante, na verdade, né, a gente realmente entender que existem outras causas, né? Então, assim, a gente tem uma causa bem comum de SIBO, que é o uso dos inibidores de bomba. Então, os omeprazóis são causa muito comum de SIBO. Por quê? Porque eles alteram, né, toda a funcionalidade, não só gástrica, mas também intestinal. Então, a gente precisa, na verdade, não só dos cofatores, mas a gente precisa do ácido clorídrico. Ele é fundamental para que a gente realmente consiga fazer com que todo esse processo de funcionalidade atue para boa digestão e para boa metabolização e para boa absorção dos nutrientes. Então, quando a gente tem uma boa digestão, e isso o ácido clorídrico é necessário, ele é fundamental para a digestão, a gente vai ter o quê? Um bom processo digestivo, um bom processo metabólico. Então, a gente vai conseguir liberar as enzimas na hora certa, a gente vai conseguir quebrar esses nutrientes da forma correta e, consequentemente, a gente vai conseguir lá no final fazer com que sejam absorvidos da forma correta e não sobrarem no intestino e não provocarem mais SIBO e mais desbiose. Então, quando a gente usa os inibidores de bomba, ou usou, ou enfim, ou similares a eles, que façam essa diminuição, né, do pH, a gente realmente está contribuindo para essa SIBO, a gente está fazendo uma causa para essa SIBO. Então, não são só as doenças, como a gente falou, não são só as questões correlacionadas com as medicações para dor, mas também as medicações como os inibidores de bomba. Fabiana, eu vou pedir para te colocar essa pergunta na caixinha, porque vai ser a última coisa que eu vou falar na live, porque eu também falei ontem na caixinha e hoje eu vou falar de novo na live. Tá bem? Bom, tá bem. Então tem que tratar o leaky gut, né? Ana, amanhã eu vou te convidar para te ver a live que a gente vai fazer sobre leaky gut, tá? Isabela, enxaqueca, usar dipirona? Pois é, querido, tem que tratar a causa, né? Tem que tirar a causa que tá no teu intestino, tá? Enxaqueca, a causa é intestinal. Quanto mais eu vejo casos de enxaqueca e mais eu vejo as pessoas não tendo mais enxaqueca depois que tratam o intestino comigo, eu vejo que realmente a causa toda é intestinal. Toda, tá? Então, enfim. Desse caso, o que mais que a gente pode falar? Uma outra coisa que provoca SIBO, que eu gosto muito de falar e que também eu falei essa semana ali, eu fiz um post sobre isso, é a cirurgia de redução de estômago, né? O YDRU, essa cirurgia, essas derivações anatômicas, né? Elas estão muito correlacionadas com
a SIBO, né? Porque a gente modifica toda a anatomia, então não só a cirurgia da bariátrica, mas a gente tem outras cirurgias que podem fazer isso, então é importante, né, que quando a gente, o paciente vem em consulta, que a gente pergunte sobre outras cirurgias, sobre alterações que vieram de estenose ou coisas do gênero, então é sempre importante a gente saber sobre cirurgias, né? Bom, o que eu acho importante? Então a gente falou um pouquinho sobre os fatores de risco, né? Então a gente tem fatores anatômicos, a gente tem fatores de medicamentos, a gente tem fatores correlacionados à doença, a gente tem fatores de risco correlacionados a imunodeficiências, mas isso a gente só vai ver no exame, né? Então, quando a gente pede o exame, a gente vê pacientes que têm deficiência, por exemplo, de IgA, eles têm uma maior prevalência de SIBO, né? Então, quando a gente tem uma IgA baixa, né? Acho que é isso. Deixa eu ver o que mais eu coloquei. Acho que é isso. Para tirar disso, tá tudo bem. Em relação à patogênese, né? Da gente entender como é que funciona isso. Então, a gente tem essa fermentação excessiva basicamente de carboidratos. A gente tem esse supercrescimento, esse desequilíbrio de bactérias no intestino delgado. E isso leva, então, não só a uma má absorção, mas principalmente a uma desnutrição. Então, a gente não vai ter suficiente, né, nutrientes que são importantes para que esse paciente tenha pelo menos as suas funções básicas metabólicas boas, né? E isso, consequentemente, faz com que seja um ciclo vicioso, porque para a gente, por exemplo, produzir ácido clorídrico, a gente precisa de vitamina B6, a gente precisa de zinco, a gente precisa de magnésio, a gente precisa de vários cofatores. E quando você tem uma má absorção lá onde deveria absorver, você não vai ter o básico para produzir lá em cima. Então é um ciclo vicioso, é um ciclo que não acaba. Enquanto a gente não cortar isso na raiz do problema, a gente realmente não consegue melhorar o quadro de SIBO. Então, muitas vezes as pessoas, que foi a pergunta que fizeram aqui, é possível tratar SIBO com micro-organismos bons? Não, não é possível tratar SIBO com micro-organismos bons, porque a gente já eu falo muito sobre isso. Não é falta de bactéria, é excesso de bactéria. E as bactérias boas e ruins, elas não ficam que nem num ringue de MMA, elas ficam lá no intestino. E aí a gente bota mais bactéria boa, e aí as bactérias boas vão lá e brigam com as ruins e ficam no ringue de MMA o tempo todo para ver se elas vencem. Não é assim que funciona. Então, quando você já tem um supercrescimento bacteriano, o que vai acontecer? Se você colocar mais bactérias, você sabe o que vai acontecer? Vai ter mais sintoma ainda. Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso, e elas vão lá e dão um probiótico. Eu acredito que a maioria das vezes o probiótico nem faz efeito, porque até o probiótico entrar na boca, chegar lá no intestino intacto, isso, olha, demanda uma energia muito grande e uma ciência muito grande que eu acredito que a gente nem tem ainda, tá? Então eu acredito que a maioria dos probióticos não funciona, porque senão as pessoas já tinham feito muitas e muitas coisas. Tem muito relato na literatura de megacólon tóxico, enfim, por uso de probióticos em pacientes que têm já. Então, assim, eu sempre falo, não se trata SIBO com probiótico, se trata SIBO com causa da SIBO. Então, se a causa da SIBO é diabetes, você tem que melhorar o seu diabetes, tentar melhorar a sua microcirculação, tentar fazer com que você tenha uma boa digestão, analisar como é que tá a sua digestão. Então, assim, é isso que você tem que fazer. Se a causa da sua SIBO é a esclerose sistêmica, você tem que talvez utilizar algumas medicações para melhorar o trânsito, você tem que analisar como que tá o seu processo de IgA, que é muito importante, como é que se você tá com deficiência de IgA ou não, melhorar essa questão da IgA, melhorar a questão de toda a doença autoimune. Se o seu problema é o uso, por exemplo, crônico de inibidor de bomba de próton, talvez seja tirar o inibidor de bomba de próton, investigar o porquê que você tem essa hipercloridria, se é uma hipercloridria ou não, desmamar esse inibidor de bomba, que é o que a gente tem, que a gente consegue fazer no consultório. Então, é isso que eu quero dizer. Se você tem uma SIBO porque você fez uma bariátrica, provavelmente você não vai conseguir curar essa SIBO e vai ter que tomar antibiótico por um período frequente, né? Várias e várias vezes, enfim, que vai ser o caos na sua vida. Mas foi uma escolha que você teve e tá tudo certo.
Cada um tem as suas escolhas e vai ter que... O que você pode fazer realmente é melhorar o seu processo digestivo. Isso é muito importante. Então, quando você melhora o seu processo digestivo, você tende a ter uma melhora da SIBO. Mas, algumas vezes, não é o suficiente. Então, os casos do antibiótico são casos muito selecionados, na minha opinião. Primeiro, a gente trata tudo isso que eu tô falando, para depois a gente pensar em usar o antibiótico. E por último, né, se a gente usou o antibiótico e não melhorou, por último, a gente pode usar o probiótico, porque aí sim a gente vai ter realmente uma concentração de bactérias que vai estar baixa, porque você usou o antibiótico, aí você pode realmente usar o probiótico. Mas é o último, eu falei, é o último caso, não é o primeiro. Então, é possível tratar SIBO sem antibiótico? O padrão ouro, a SIBO vai ser com antibiótico? Não, o padrão ouro não é com antibiótico. O padrão ouro é com antibiótico e médicos que não sabem o que estão fazendo. E eu digo isso com toda certeza, porque eu já recebi muitos pacientes que vieram de nutrólogos, que adoram dizer que eu sou nutrólogo e eu tenho RQE de nutrologia, e que deram antibiótico e o paciente ficou pior, deram antibiótico e o paciente não melhorou, deram antibiótico e nem sabem se o paciente tem SIBO, deram antibiótico com exames que não eram conclusivos para SIBO, e o paciente não melhorou. E aí o paciente vem e aí faz um coprológico, a pessoa não sabe nem o que é coprológico. Mas ela é nutróloga e tem RQA. Pelo amor de Deus. Eu nem quero falar sobre isso. Que é uma coisa que me dá até uma angústia. Então, por quê? Porque a nutrologia ela não tá em função disso. Ela tá em função de uso de antibiótico, porque antibiótico... Rifaximina que é... Me engasguei. Que é o antibiótico que é o padrão ouro para tratar, e sim, aí a gente fala que padrão ouro é um antibiótico, né? Para tratar SIBO nos protocolos, ele custa, em média, R$800. Eu acho R$800 muito caro. Para um antibiótico, eu acho muito caro. A gente consegue usar R$800 com muito suplemento bom, e a gente consegue usar R$800 com muita comida boa, de qualidade. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A causa da SIBO não é a falta do antibiótico. A causa da SIBO é algo que você precisa identificar e você precisa tratar. Se você identificou e tratou e continua com SIBO, bom, aí é porque tem muita bactéria ruim e a gente talvez precise usar antibiótico, mas não é o padrão ouro, é que o padrão ouro é diferente, assim, em medicina. Mas não é a primeira opção para tratamento. A primeira opção de tratamento da SIBO é identificar a causa da SIBO e tratar a causa da SIBO. Muitas vezes é difícil, como eu falei, a gente identificou que a causa da SIBO foi a cirurgia bariátrica. Bom, a gente faz todo esse protocolo em relação a melhorar a questão da digestão, a melhorar a questão das enzimas, melhorar o trânsito intestinal, melhorar muitas coisas, e aí sim, o paciente não melhorou, aí a gente pode pensar, não que eu faria, eu posso pensar nisso. Então é muito importante que a gente fale, que a gente entenda e que a gente prescreva na hora certa. Aí as pessoas, mas eu tô há muito tempo com isso. Bom, querido, se você quer tratar a sua SIBO de muito tempo em uma consulta, eu realmente recomendo você ir para um médico que vai lhe dar um antibiótico e você não vai melhorar, e aí você vai entender pela experiência própria. Agora, se você realmente quer entender o processo, melhorar, aí eu lhe convido a consultar e fazer um tratamento de longo prazo para isso. Se você acha que em um remédio, em um suplemento, que aí é a pergunta, e aí a gente vai terminar a live com essa pergunta. Doutora, qual a sua opinião sobre o milnositol na resistência insulínica em mulher com endometriose? Então é a mesma coisa que eu falo. Se você acha que tomando um suplemento, você vai melhorar da endometriose, que é uma doença multifatorial em todos os sentidos, todos. A endometriose é uma doença multifatorial. Ela é uma doença inflamatória, ela é uma doença intestinal, ela é uma doença psicológica. Essas mulheres têm muita coisa para tratar do ponto de vista psicológico. Eu sei que é difícil dizer, mas é verdade.
São muitos traumas, muitas mágoas, muitas angústias, muitas decepções, muitas tristezas, muitas coisas mal resolvidas na vida delas. Então, se essa mulher não entender isso, essa mulher vai cair do cavalo, porque ela acha que a melhor coisa que tem é o mil-inositol e que vai ser realmente a pílula mágica para endometriose. Se existisse, pessoal, sério, tô falando sério, do fundo do meu coração, se existisse, eu não precisava daqui. Porque eu prescrevia mil-inositol para todo mundo e todo mundo ia melhorar. O mil-inositol, ele melhora a questão inflamatória, ele pode melhorar questões correlacionadas a sintomas, muitas vezes, mas assim, ele tá tratando a causa da endometriose? A mesma coisa, ontem fizeram a pergunta. O que era? Eu fiz até um vídeo. Se alguém lembrar, me fala. Foi alguma coisa em miastenia graves, que eu nem me lembrei, porque eu não. E a pessoa perguntou, tal suplemento é bom para miastenia graves? E aí eu fico... Por quê? Miastenia graves é uma doença autoimune. Miastenia graves é uma doença do intestino. A gente precisa tratar o intestino. Toda doença autoimune começa no intestino. Aí tu quer dar um suplemento achando que vai melhorar. Pessoal, suplemento não melhora nada. Absolutamente nada. Se você não fizer o básico. A pessoa tá tomando refrigerante e a pessoa tá tomando o suplemento. Eu não me lembro que suplemento que era. Tá tomando mil-inositol. A pessoa no final de semana vai lá e come um bolo com glúten e a pessoa tá tomando mil-inositol. A pessoa tá lá e não faz atividade física e a pessoa tá lá tomando mil-inositol. A pessoa tá lá com um sono péssimo e a pessoa tá lá tomando mil-inositol. A pessoa tá lá cheia de problema na vida, não consegue ficar 5 minutos sem se mexer, é mega ansiosa e a pessoa tá lá tomando mil-inositol. A pessoa tá lá comendo, tendo uma desbiose violenta, porque ela não consegue metabolizar um carboidrato, ela não consegue digerir um carboidrato no intestino, e a pessoa tá lá tomando mil-inositol. São essas coisas que eu não consigo conceber, porque as pessoas não conseguem ter esses insights. Se você tá tomando mil-inositol, é porque você já fez tudo isso. O seu sono é maravilhoso, você faz 6 vezes por semana atividade física de musculação, não é só o cardio. A pessoa tem uma alimentação completamente limpa e adequada com sua digestão. Você não tem nada lá no seu coprológico sobrando, não tem uma fibra muscular, não tem um tecido conjuntivo, não tem um amido, não tem uma gordura sobrando. Você tem uma IgA normal no seu intestino. A sua calprotectina é normal, a sua alfa-1-antitrypsina é normal, a sua zonulina é normal, a sua histamina é normal. Beleza? Aí você consegue fazer meditação, faz meditação 4, 5 vezes por dia, bota o pé na grama, toma sol, faz o grounding, não sei o que, papapá. Seu intestino funciona todos os dias regularzinho. Bom, aí continua com sintomas. Welcome to mil-inositol. Ok, aí você pode usar o mil-inositol e vamos ver o que acontece. Mas se você não faz nada disso, a sua vida tá um horror, você não consegue perdoar o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu irmão, você briga, você xinga, você é rancoroso, você não enxerga a vida com bons olhos, você não tem gratidão pelas coisas, você... Happy Easter! Happy Easter pra quem? Essas coisas que as pessoas não entendem. Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que não existe pílula mágica. Não existe pílula mágica. Aí a Aninha botou, dizem que fatores intestinais autoimunes também são relacionados a fatores psicológicos. Não é bem assim, são coisas diferentes. São coisas muito diferentes. O que eu tô falando de fatores psicológicos também, uma coisa é tu produzir neurotransmissor no intestino e ser uma pessoa ansiosa, não produzir, e ser uma pessoa ansiosa, ser uma pessoa depressiva, ser uma pessoa extremamente... negativa com a vida, tá sempre reclamando, aquela pessoa chata. Tem gente que é chata, tem gente que acorda de manhã, ai, tô com dor, ai, tô com a barriga inchada,
Ai, não vou tomar café. Ai, não consigo tomar café. Ai, não quero fazer tal coisa. Ai, hoje vai ser uma merda o dia. Ai, a pessoa já acorda com essa negatividade, essa vibração. Vocês acham que isso é bom? Agora falando sério. Vocês acham que isso é bom pra saúde? Sério, tô falando sério, não tô brincando. Tô falando sério. Tem gente que já acorda assim, a pessoa já acorda de manhã, a primeira coisa, ela abriu o olho. Ai, que merda. Ai, tô com dor de cabeça. Ai, que merda. Ai, hoje eu vou ter que trabalhar. Ai, que merda. Ai, hoje eu vou ter uma reunião horrorosa. Ai, a pessoa é um horror. Ai, hoje eu vou ter que me encontrar com tal pessoa. Ai, que bosta, esse café tá um horror. Que café bem ruim. Famoso entojado. Não sei, eu conheço gente assim. Tem gente que só reclama. Tem gente que só reclama da vida. Tem gente que não vê nada de bom. Tem gente que passa o dia inteiro reclamando e não percebe. Tem gente que quer que os outros sejam pai e mãe deles. Eles não conseguem fazer nada sozinho. Tem gente que não parece que precisa da mão pra viver. Sabe? É um horror, é um saco, é uma merda. Vocês me desculpem, mas é uma merda. É um horror isso aí. Então, assim, a pessoa acha que sendo assim, que ela vai tomar um Immunosol. Eu não tô falando que é quem perguntou, tá, Fabiana? Eu não tô falando que é tu, eu só tô dando um exemplo, tá? Assim, eu só tô dizendo, a pessoa não vai... É uma entojada, não consegue, tá? Ainda com resistência insulínica, não consegue no final de semana não se controlar, tal. Aí ela vai tomar um Immunosol. Ah, e aí o Immunosol não funcionou. E aí ela diz, Immunosol não funciona. Immunosol é um horror. É uma merda. Ah, pelo amor de Deus, né, pessoal? Vamos se ligar, né? Vamos se ligar. Por favor. A melhor coisa de fazer, além de não ser essa pessoa, não conviver com ela. Pois então, Mônica, é que às vezes não dá. Às vezes a pessoa é uma irmã, às vezes a pessoa é um filho, às vezes a pessoa é o marido, a esposa. Então, assim, não dá. Então, o que a gente tem que fazer, se a gente ama essas pessoas, a gente tem que começar a fazer esses insights para as pessoas, entende? Vou falar uma coisa horrível. Quando eu conheci meu marido, ele acordava de manhã e ele dizia, eu tô com dor de cabeça. Ó, falando. Tô falando de ti. Só um quentinho, tá? Preto, puro. E aí, falando nele. Mas ele vai concordar comigo. E ele acordava de manhã e ele dizia assim, tô com dor de cabeça. Ai, que horror. Ai, tô morrendo. Tô com dor de cabeça. Ai, que coisa chata. E ele a primeira palavra que ele dava era isso. E eu dizia, tchê, não tem condições. Tchê, é ótimo. Não tem condições. Tu já acorda reclamando. Eu não quero ficar com uma pessoa assim do meu lado. E ele começou a se dar por conta. Ele não se dava por conta que ele fazia isso. E ele começou a se dar por conta. Eu disse, olha, se tu tá com dor de cabeça, a gente vai tratar essa dor de cabeça. Ele tem... Tô mentindo, amor? Não, né? Ele fez assim. Então, eu falei, se tu tá com dor de cabeça, a gente vai tratar essa tua dor de cabeça. E tá tudo certo. E ele realmente, ele tem uma questão muito importante que causa dor de cabeça e é difícil de tratar. Quem me conhece a minha vida, conhece a minha família, sabe? O meu marido tem uma questão bem difícil de tratamento e ele melhorou, óbvio que ele melhorou. E o dia que ele tá com dor de cabeça, ele tenta não falar mais, ele sai de perto. E eu acordo e diz, ai, que bom, vem me dar um beijo e tal. Hoje de manhã foi a mesma coisa, acordei. Aí ele tava já trabalhando, aí eu levantei, oi, amor, feliz Páscoa e tal. Ele não reclama, ele pode estar com dor de cabeça, mas ele não reclama mais. Então foram insights que ele não tinha e que ele começou a ter. E muitas vezes a pessoa não tem. A pessoa não tem esses insights. E hoje, por exemplo, meu marido tomava inibidor de bomba há 30 anos. Meu marido tem uma digestão... Eu vou mostrar um dia o exame dele, o coprológico dele. É um horror. Ele mastiga mal, ele digere mal. Agora tá melhor, porque tá usando um monte de coisa. Mas assim... É difícil. É bem difícil, né? Então a gente tem que ajudar essas pessoas quando essas pessoas estão próximas, e aí se as pessoas não se ajudaram, se elas não querem ajuda, bom, aí a gente talvez tenha que realmente se afastar. Mas eu digo, muitas vezes a pessoa não tem um insight, não tem esse insight, não consegue ter esse insight. E muitas vezes ela precisa de alguém para ajudar ela a ter esse insight, né? Ela não entende. Então muitas vezes eu falo isso para o paciente no consultório, eu digo, olha querida, tu me desculpa, paciente com endometriose, tu me desculpa, mas tu tem que
mudar a tua vida. Se tu não mudar a tua vida, tu não vai melhorar a endometriose. Aí muitas vezes elas não voltam, muitas vezes elas não entendem, muitas vezes elas não querem mudar. Aí ela vai lá e usa um CBD. Eu tô contra o CBD porque eu recebi uma paciente que eu fiquei chocada, por isso que eu comecei a publicar sobre CBD. Eu recebi uma paciente tomando CBD, que é paciente destruída. E aí eu falei, ai, pelo amor de Deus, as pessoas têm que começar a parar de usar isso. E a paciente com endometriose, então assim, se a paciente não quer melhorar, se a paciente não tem vontade de melhorar, tá tudo certo, pessoal. Não existe verdade absoluta. Se a pessoa não quer melhorar, tá tudo certo. Só que não vem achar que o mil-inositol vai melhorar. Não vai achar. Paciente, eu vou falar uma coisa, Fabiana. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Paciente com endometriose, a grande maioria das vezes ela não tem resistência insulínica. Na minha experiência. É muito difícil. As pacientes com endometriose, elas não são pacientes obesas. Elas são pacientes magras. Então, vê bem esse teu diagnóstico aí. Escuta o que eu tô te dizendo. Vê bem esse teu diagnóstico. Porque provavelmente tem alguma coisa errada. Pacientes com endometriose não são gordas. Pacientes com endometriose tendem a ser mais magras. Tá bem? Então, se o teu pecado é o queijo, não é resistência insulínica. Se teu pecado é o queijo, é o teu intestino doente não conseguindo metabolizar esse excesso de gordura. Vamos lá, só para terminar a questão da SIBO, eu anotei algumas coisas aqui. Então, acho que eu falei tudo. Falei da esclerodermia, falei isso, que altera a motilidade, né, devido à fibrose da musculatura lisa. Falei da esclerodermia. Isso aí. Eu anotei isso aí. Perfeito. Então a SIBO, ela causa má digestão de proteínas. Eu anotei isso aqui pra falar, né? Só pra gente terminar. E ela causa enteropatia perdedor de proteínas em casos mais graves. Então essas pacientes não conseguem ganhar massa muscular. Pacientes que conseguem ganhar massa muscular são muito difíceis, muitas vezes por causa da SIBO. Eu vou fazer outro post a respeito disso. Olha, hoje eu tô brilhante. SIBO e diminuição da massa magra. Então, pacientes com SIBO, por não conseguir metabolizar esses aminoácidos, eles têm dificuldade em ganhar massa magra. Então, era isso que eu escrevi aqui para falar. Em relação à gordura, a SIBO, ela leva, então, essa reabsorção, né, diminuída de gordura, e ela leva essa dificuldade, né, nesse turnover dos sais biliares, nesse turnover da digestão de gordura. Então, não é só a questão do carboidrato, eu anotei aqui porque eu ia esquecer de falar e realmente eu esqueci de falar. Então, o que acontece? Quando esse paciente tem uma SIBO, ele vai ter dificuldade de absorção e a nível intestinal de todos os macronutrientes, não é só em relação ao carboidrato. O carboidrato, ele é o mais frequente, mas os pacientes que têm dificuldade de metabolização de proteínas têm também, podem ter, e a SIBO prejudica essa absorção e o ganho de massa magra. E a gordura, a mesma coisa, vai sobrar gordura nesse intestino, que vai fazer esse prejuízo dessa absorção de gordura e também vai dificultar todo esse turnover desses sais biliares, todo esse turnover que é necessário. Os sais biliares são muito importantes no nosso processo de detoxificação e principalmente no processo de absorção de gordura. Tá bem? Então, acho que foi uma live bem legal, né? Quais problemas com CBD? Fiz um post anteontem, meu amor. Iramaia e Aninha. Só dá uma olhadinha lá no meu feed, tá? Tem tratamento eficaz no caso da esclerodermia. A esclerodermia é uma doença bem difícil de tratar.
Eu peguei poucos pacientes até hoje com esclerodermia e a maioria dos pacientes tem muita dificuldade digestiva. Então, até eles entenderem, porque eles já têm essa fibrose bem importante, eles têm dificuldade de se alimentar. Então, assim, até eles entenderem que o processo é muito lento, que o processo é muito gradual, às vezes eles desistem no meio do caminho. A esclerodermia é uma doença bem difícil de tratar. E principalmente que os pacientes já vêm muito avançados, né? Mas tem muita coisa para fazer do ponto de vista digestório, e fazendo coisas do ponto de vista digestório a gente acaba melhorando todo o metabolismo, toda a função, né, intestinal também. Então tem bastante coisa para fazer. Eu sempre falo, para todos os pacientes tem coisas para fazer. A única diferença é, se você já tem uma sequela da doença que você tem, vai ser mais difícil. Se você já tem uma sequela, vai ser mais difícil. Então, trate antes de ter sequelas, porque existe o the point of no return. Existe um ponto que a gente não consegue mais voltar. No caso da esclerodermia, se você realmente já tem uma fibrose intestinal, tem uma dificuldade muito importante, a nível de esôfago, principalmente, vai ser mais difícil. Bem mais difícil, tá? Mas não é impossível. E já a sérica considerada baixa, mais ou menos quanto? Já a sérica... Não, a gente tá falando de GE intestinal, tá? Até dá pra tentar comparar GA sérica com GA. Os exames sempre pega o valor de referência, divide em 4 e sempre pega. IgA, ele é bom ou ele é ruim? IgA, se for excesso, é ruim. E se for pouco, é ruim. Então a IgA ela tem que ficar no meio, bem no meio do valor de referência. Então, se o valor de referência é de 80 a 400, vamos botar 100 a 400, 300 divida no meio, vai dar 150. Então, 100 mais 150 dá 250. Foi rápido, né? Para a live e olha de novo. Mas é exatamente essa conta que a gente faz. Como marcar consulta com você? No link da minha bio tem acesso à Sabrina. A Sabrina não trabalha hoje. De segunda a sexta-feira, no período no horário comercial, ela dá todas as informações, ela é bem orientada por mim para dar todas as informações a respeito da consulta, tá bom? Obrigada. Vou chegar mais cedo na próxima, perfeito. Tá, Paula? Já respondi. Não é assunto da live, tenho 51 anos, 2 meses que não menstruo. O que tu pensa sobre fazer reposição hormonal? Se for adequado, penso que é ótimo. Fazer ou não fazer? Fazer, sempre. Fazer. Se for necessário, faça. Sou super a favor de reposição hormonal. Tá bem. Acho que é isso de perguntas. Let me see. Tem um monte agora. Você é fantástica, adoro suas lives. Uso diário de pré-treino pode causar? Pode causar. Pode causar, dependendo do pré-treino, pode causar. Yes. O uso diário de pré-treino pode causar desbiose intestinal? Pode, porque depende do pré-treino. Imagina se você toma como é que chama aquilo? Beetroot. É uma beterraba. Se você tomar beterraba e você não consegue digerir bem os amidos. Tem um monte de gente que toma beterraba em pó. E aí? Barrigão fica desse tamanho durante o treino. Melhora o óxido nítrico, não sei o que, papapá. A mesma coisa do mioinositol. Vai melhorar os marcadores inflamatórios, não sei o que, todas as toxinas, papapá. Tá bem? Então tá bom. Pessoal, um beijo, uma boa Páscoa. Ana, que bom te ter aqui. Uma boa Páscoa, então. Que bom. Um beijo pra vocês, um beijo pra Alice. Que bom, né? Que bom que a gente tá junto nessa Páscoa, que vai ficar tudo bem. Então, quem não assistiu o início da live, assista. Acho que Páscoa é um período muito legal, né? Pra gente pensar realmente nisso. O Cristo tá vivo e tá vivo entre nós. E deve nos motivar cada dia mais a realmente a ser mais humanos, mais persistentes, mais perseverantes, mais resilientes, né? Então, Cristo está vivo. Isso é o mais importante. Tá bem? Happy Easter!
Até domingo que vem. Ah, não. Até amanhã, pelo amor de Deus. Amanhã eu quero todo mundo na live com o Dr. Francisco, às 8 da noite. Eu espero vocês.